Olá, querido aluno, querida aluna, chegamos ao final da nossa pós-graduação. A nossa aula de hoje é a aula de encerramento. E ao final do vídeo, eu enviarei a vocês uma mensagem muito especial de agradecimento e sucesso. Então, vamos começar a aula? Eu sou a Paula Barros, professora mestre em biotecnologia e terapeuta, e estou aqui para essa troca de saberes sobre manejos comportamentais. Na nossa aula de hoje, de encerramento, nós veremos alguns pontos abordados nas aulas anteriores. Essas aulas anteriores estão disponíveis para vocês no YouTube, e se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem rever algum conceito ou ainda compartilhar com seus colegas ou apresentar numa reunião de HTPC, num horário de reunião de professores, vocês podem compartilhar. É bastante importante que nós compartilhemos informações e conteúdos a respeito, tá bem? Então, esse manejo de comportamentos disruptivos em crianças com TEA e outros transtornos. Qual que é uma das primeiras questões que nós precisamos identificar? A função daquele comportamento. Por que é que esse comportamento surgiu? Por que apareceu esse comportamento? Porque uma criança foi agressiva, reagiu com agressividade, porque a criança se escondeu, porque a criança gritou, está chorando, enfim, está gritando, quer um objeto, jogou um objeto. O que levou essa criança a apresentar esse comportamento nesse determinado momento? Para isso, nós precisamos trabalhar com aquilo que o professor tem de melhor, a observação, uma observação cuidadosa para que nós possamos identificar gatilhos que levem como consequência a esses comportamentos indesejados ou a uma sobrecarga sensorial na nossa criança, no nosso adolescente ou mesmo no nosso adulto. Nós precisamos também interpretar sinais. Essa manifestação é uma linguagem. Nós vemos na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, que a área de linguagem ela não é só composta por língua portuguesa, não é mesmo? Na área de linguagem, na BNCC, nós temos o quê? Nós temos educação física e temos artes, o que significa que, além da expressão verbal, a comunicação é realizada através da expressão corporal também, ou ainda através de desenhos e formas artísticas, não é mesmo? Nós precisamos identificar também alguns padrões de comportamento. Então, determinada situação, teve um barulho, um som desagradável, essa criança reagiu dessa forma. Então, existem alguns padrões de comportamento que são reativos a determinados gatilhos. Então, essas observações são necessárias para que nós possamos mitigar, minimizar ou eliminar esses gatilhos, né? O que causa, o que leva esse aluno a ter como consequência esse comportamento que nós não esperamos. Que estratégias, qual tipo de manejo ou a prevenção? Bem, rotinas visuais de transição para preparar a criança. Nós diminuímos o que? A ansiedade nela, o medo do novo. A criança se assusta quando ela vê algo que não está na rotina dela. Então, se estabelecermos alguma rotina com previsibilidade, nós iremos mitigar esses comportamentos, vocês podem ter certeza disso. Um ambiente bem organizado, estruturado, reduzindo os estímulos sensoriais. Então, um ambiente que não tenha muito barulho, não tenha um número muito grande de cores e informações, um ambiente muito sobrecarregado, para que a gente não crie estímulos sensoriais ainda maiores para essa nossa criança, ou nosso adolescente, ou nosso adulto. Oferecer escolhas, nós precisamos promover autonomia para reduzir as frustrações. Então, nós precisamos dar opções limitadas. Para quê? Para a criança escolher entre isso e isso. E assim, reduzir as frustrações dessa criança. Se nós não dermos a ela algumas opções e ela enxergar em qual ela se encaixa, ela vai ficar perdida, porque fica muito etéreo, muito subjetivo
o que é para ser feito. Assim como o comportamento. Quando nós quisermos determinado comportamento dessa criança, nós precisamos dizer qual é o comportamento esperado. Não é apenas falar assim, não faça isso, não grite. O que é esperado dela? Permaneça quieta, permaneça sentada, eu vou pegar para você. Permaneça em silêncio. É uma outra forma de abordar esse comportamento com a criança para que ela entenda o que é para ser realizado. As técnicas de intervenção, nós tivemos uma aula a respeito também, sobre o reforço positivo. Elogiar é tão importante. Nós, enquanto professores, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, nós não gostamos de um reforço positivo, de elogios? O que acontece? Se você fizer algo para alguém, por exemplo, você fez um bolo muito gostoso, levou para sua vizinha, levou para um parente, levou para alguém. Se essa pessoa elogiar e disser que estava muito gostoso, que adorou, que compartilhou com a família, que deixou alegre, enfim, o que vai acontecer com você? Toda vez que você for encontrar essa pessoa, você vai lembrar dessa ocorrência e vai querer promover a mesma sensação, ou seja, vai querer fazer outro bolo para criar essa sensação do elogio, esse bem-estar. Para a criança, é a mesma situação. Se você elogiar e recompensar imediatamente os comportamentos adequados que surgirem, ela vai se sentir motivada a repeti-los. O redirecionamento, gente, é guiar essa criança, é que deu uma engasgadinha, né? Para atividades alternativas. Então, quando nós percebermos que essa criança está começando a se agitar, que algo a incomodou, nós precisamos tirar a atenção dela para aquilo que está sendo um gatilho e levar a atenção dela para outro lugar, para outro momento, para outra situação. Esse é um redirecionamento. E a comunicação alternativa? São vários sistemas que nós podemos utilizar de comunicação para facilitar a expressão das necessidades. Então, nós temos aqueles jogos como se fossem quebra-cabeças, nós temos aqueles jogos que parecem jogos da memória, onde a criança vai expressando o que ela está sentindo ou aquilo que ela quer. Então, são pranchas de comunicação, na verdade. Substituição de comportamentos foi uma outra aula que nós tivemos também. Como é que nós vamos substituir esses comportamentos inadequados? De que forma? Primeiro, identificando o comportamento que surgiu, que não é esperado. Depois, dar a essa criança uma alternativa. Ao invés de bater, ao invés de rasgar, você pode fazer o quê? Faça isso, dobre. Então, dê alternativas e mostre para que essa criança possa emular de você, possa copiar de você esse comportamento que você espera. Porque, entendam, se nós não apresentarmos para a criança o comportamento que é esperado, é a mesma coisa que você pegar um Uber, pegar um carro de aplicativo, digamos assim, para não falar marca, falar da 99 também, porque eu falei da Uber, mas um carro de aplicativo. Se você não colocar o endereço para onde você vai chegar no lugar que você deseja? Não. A criança, a mesma coisa. Se você não direcionar qual é o comportamento que é esperado, não der o endereço para ela, ela também não vai chegar a atingir esse comportamento. Então, nós precisamos oferecer para ela e demonstrar qual é o comportamento que nós esperamos. E o reforço? O reforço tem que ser constante, com carinho, com amor, com afeto, como diz Henri Vallon, né? Para quê? Para recompensar e a criança se sentir estimulada por causa do aparecimento desse novo comportamento que era esperado por nós. Plano de intervenção individualizado, os PEIs ou PDIs, como vocês chamem na rede de vocês, é muito importante. No início, os professores podem, mais um trabalho para fazer, mais um trabalho. Porém, se você criar um planejamento diferenciado para esse aluno que requer uma atenção diferenciada, vai facilitar tanto a sua aula, vai facilitar em muito. E como que nós vamos começar, né? Primeiro, nós precisamos fazer uma avaliação comportamental.
né, uma análise detalhada dos comportamentos e as funções desses comportamentos. O que, que a criança quer? Chamar minha atenção? Quer reclamar? Quer se esquivar? O que ela quer me mostrar através desse comportamento? Depois, definir metas. Isso é muito importante, que os nossos objetivos sejam realistas e mensuráveis. Nós não podemos criar objetivos inalcançáveis, porque é claro que vai nos deixar frustradas e às crianças também, e aos familiares também. Estratégias personalizadas. Cada pessoa, cada criança tem as suas necessidades, os seus diferenciais. Então, as estratégias, elas têm que ser diferenciadas. As mesmas receitas, os mesmos planos não funcionam para todas as pessoas, mesmo que os transtornos sejam semelhantes ou de mesma origem neurobiológica. Implementação e monitoramento. É necessário. Deu certo, mas monitora, perceba até quando deu certo, posso repetir ou eu tenho que alterar. Implemente, aplique novidades nesse plano e faça ajustes. Mas o monitoramento é muito importante para o sucesso do nosso trabalho. O envolvimento familiar, o treinamento parental. Por que eu digo treinamento parental? Porque são pessoas leigas, mesmo que tenham outras graduações, são pessoas que não estudaram o que nós estudamos, não estiveram conosco na nossa pós-graduação, não têm as formações que nós temos, nem os cursos que nós temos também, como ABA e muitos outros, ou neuropsicopedagogia, enfim. Comunicação contínua, manter um diálogo bem aberto entre a escola, os terapeutas e a família. Isso é muito importante, tá, gente? Muito, muito importante. Para que nós entendamos o que está sendo feito, tanto no âmbito familiar, quanto terapêutico, de saúde e na nossa escola. A rede de apoio é conectar as famílias que estão dentro da mesma temática, para que sejam suporte uns dos outros e tem uma rede de apoio mesmo, comunitária. Agradecimentos a vocês e próximos passos. Por quê? Porque eu quero dizer muito obrigada pelo comprometimento e dedicação de vocês ao longo de toda essa pós-graduação. Peço que vocês implementem essas práticas, que compartilhem essas experiências com os outros professores, com as famílias, com seus amigos. E que tenham em mente que a aprendizagem ela é contínua, não parou aqui. Esse é um ciclo de formação, mas nós precisamos nos manter muito atualizadas, porque principalmente sobre TEA, transtorno do espectro do autismo, diariamente surgem novos artigos e novas pesquisas e nós precisamos nos manter muito, muito atualizadas, não é mesmo? Eu vou apresentar para vocês as referências bibliográficas no fim, mas como eu prometi, eu disse que faria um agradecimento especial. Então, hoje, que é um dia muito, muito especial, eu não poderia deixar de expressar essa gratidão que eu tenho a vocês, a cada um. Foram muitos meses, para alguns anos, e é com muito orgulho que eu estou chegando nesse momento com vocês, acompanhando toda essa trajetória. Eu também quero agradecer à professora Margarida, a Andréa, da secretaria, aos professores Rodrigo, coordenador, e ao professor Rodrigo, que foi meu parceiro de conteúdo aqui nesse plano dessa pós-graduação, toda a equipe da FAEM, tanto de professores que atuaram nas práticas ou nos vídeos, e toda a equipe de trabalho da FAEM que tornou possível a realização dessa pós-graduação e que nós tivéssemos esses momentos de aprendizado e troca de saberes tão rica e tão importante. Então, cada um de vocês contribuiu, gente, de uma forma que foi única. Para quê? Para que esse caminho tivesse um significado e que se tornasse possível também. Então, eu desejo a todos vocês muito sucesso, tanto na carreira profissional quanto na pessoal. E que cada um de vocês continue brilhando como vocês já brilham e fazendo a diferença no mundo, porque vocês sabem que vocês transformam vidas. O nosso estudo, o nosso aprimoramento transforma a nossa vida, dos nossos familiares e de quem está no nosso entorno. Porém, o que
nos motiva a estudarmos cada vez mais, eu sei disso, são os nossos alunos. Então, esse amor que vocês demonstraram por seus alunos, pela docência, pelo amor que vocês têm pela pedagogia, pelo aprendizado, pela neuropsicopedagogia, pela educação especial, eu quero parabenizar e enaltecer. E também agradecimentos à Prefeitura Municipal de Embu das Artes, que proporcionou essa bolsa de estudos aos seus professores. Gente, eu estou disponível nos arrobas Paula Barros Oficial no Instagram, paulabarros.tabuão, e no YouTube vocês já tem o meu perfil ali, a minha plataforma, não é mesmo? E aqui algumas referências bibliográficas, e foi um prazer estar com vocês. Espero que nos encontremos numa próxima pós-graduação, ou no mestrado, ou num doutorado, quem sabe? Foi um prazer, agradeço demais a todos vocês. Vocês são pessoas brilhantes, queridas, que eu vou trazer para toda a minha vida dentro do meu coração. Obrigada e até breve.